Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2013. Produtos importados. Nem sempre as mercadorias compradas fora do país são tão baratas quanto muitos consumidores pensam. As taxas e impostos cobrados pesam no preço final. Tudo sobre o 5º Festival Latino-Americano de Teatro Ruínas Circulares, com a participação de artistas nacionais e internacionais. A Universidade Federal de Uberlândia discute a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O tema está sendo abordado no primeiro seminário de assistência estudantil. Pesquisadores da UFO criam um mecanismo para cadeira de rodas que permite a locomoção de quem perdeu os movimentos do corpo. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A Universidade Federal de Uberlândia discute a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O tema é abordado no primeiro seminário de assistência estudantil, que vai até amanhã. Este é o primeiro seminário que põe em pauta a assistência ao estudante da UFO. Boa parte dos universitários depende de assistência durante os estudos. Hoje, cerca de 40% de quem ingressa nas instituições federais são de famílias com até 1,5 salário de renda per capita. É significativa a diferença da permanência com qualidade dos estudantes quando se tem políticas de assistência estudantil na instituição. E não só nesse tripé bolsa, restaurante, moradia. A assistência estudantil ela tem um conceito muito mais amplo do que isso. Em outras áreas de necessidade dos estudantes, em equipes multiprofissionais, para a formação integral desses estudantes. Para fomentar a assistência ao estudante, discute-se a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis na UFO. A exemplo de outras universidades, os órgãos de assistência têm se mostrado pontos fundamentais na contribuição da permanência de estudantes de baixa renda. Uma temática de uma pró-reitoria, então ela entra com mais força na agenda, ela disputa melhor os recursos, ela politicamente tem mais visibilidade. Então essa importância que nós acreditamos ter um seminário como esse, fomentar o debate, fazer com que a comunidade participe e, ao mesmo tempo, termos condição de criar os elementos para a criação de uma pró-reitoria que atenda aos interesses da comunidade. Entre os principais pontos de assistência ao estudante da UFO estão a Bolsa Moradia, que contempla 800 estudantes, a Bolsa Transporte para 2.000 universitários e o Auxílio Alimentação, que serve 3.000 refeições por dia, sem nenhum custo para o aluno. Para o secretário nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, estes são mecanismos que precisam ganhar maior atenção e buscar a criação de políticas públicas capazes de garantir aos estudantes acesso e permanência à faculdade com qualidade. Há um encaminhamento da própria Andifes, enquanto associação dos dirigentes, e da própria CESU do MEC, de que as universidades melhorem as suas instâncias que tratam da assistência estudantil. E, nesse sentido, o encaminhamento para que essas instâncias, que algumas ainda se colocam como coordenadorias, divisões, superintendências, possam caminhar para uma estruturação na forma de pró-reitorias. Uma pesquisa do Sebrae mostrou um bom desempenho dos negócios de micro e pequenas empresas nos meses de abril a junho deste ano. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Fabiana Queiroz, que é analista do Sebrae de Minas Gerais. Fabiana, muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente teve, de uma maneira geral, um ponto muito positivo para o Estado e daqui a pouquinho a gente vai desmiuçar, digamos assim, essa pesquisa para trazer para a nossa realidade. Mas, de uma forma geral, como é que nós estamos? Como é que Minas Gerais está? Ainda continuamos faturando muito, né? Nós tivemos aí, essa pesquisa ela foi feita nesse trimestre que pega os meses de abril, maio e junho. Essa pesquisa apresentou ainda um faturamento crescente nas empresas, muito sinalizado que é pela própria questão do comércio, aí o Dia das Mães, que é a segunda data, né, que mais simboliza o aumento do faturamento das empresas do setor de comércio, e os outros segmentos, a prestação de serviço e a indústria, com não
não representando tanto esse crescimento. Mas é uma pesquisa ainda muito favorável, né, às micro e pequenas empresas, mostrando cada vez mais que existe aí todo um processo favorável de crescimento do faturamento. Então vamos trazer para a nossa realidade. A gente sabe que em Minas Gerais os números foram positivos, mas no Triângulo Mineiro especificamente, nós tivemos uma queda. O que aconteceu com a nossa região? E aí a gente não pode confundir Triângulo Mineiro, que teve queda, com Uberlândia, que não teve queda, né? Se for pegar com Uberlândia sozinho, você tem até um aumento, né? Essa pesquisa nós temos que tomar um cuidado com ela, porque ela é um sinalizador para nós, SEBRAE, de alguns indicativos de crescimento dos segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço e rural. Né? Porém, ela é feita por amostragem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar os resultados. Né? Foram entrevistadas mais de 500 empresas em Minas todo, e no Triângulo Mineiro, 40 empresas foram pesquisadas, de Uberlândia, Araguari, Campina Verde, Frutal, Patos de Minas e etc. E pequenas cidades, como Conceição das Alagoas, como Ituiutaba, que nós tivemos a pesquisa sendo feita. Nessa pesquisa, nós verificamos que o setor da construção civil da Regional Triângulo não teve um crescimento acompanhando esse crescimento todo que aconteceu de faturamento. Então, foi um segmento que talvez tenha demonstrado um faturamento um pouco menor. Né? Porém, segundo dados do Sinduscom e do próprio CAGED, nós percebemos que os últimos 7 meses, isso pode ser verificado através de outras pesquisas, né? Uberlândia, especificamente, tem 7 meses que só continua contratando funcionários para o setor da construção civil. Né? E um outro setor é o número de habites, né? Uma outra informação, o número de habites cada vez mais crescente, sinalizando para nós aí que o setor da construção civil continua em pleno crescimento em Uberlândia, principalmente. O nosso tempo é curto, não dá para detalhar especificamente essa pesquisa por completo, mas eu gostaria de saber o seguinte, Fabiana, diante dessa pesquisa que vocês fizeram, o que sinaliza para os próximos meses, o que a gente pode esperar e para que ela serve até para melhorar em alguns setores, para arrumar alguma coisa, como é que é? Bom, nós estamos vivendo aí um momento, né, econômico interessante no Brasil, um momento que nós tivemos uma plena expansão e agora um pouquinho de retração. Então, assim, o que a gente tem percebido o micro e pequeno empresário relatou é um momento de cautela, né, e muita gestão interna das micro e pequenas empresas. Cada vez mais competitividade, necessidade de fazer custos justos, ter custos justos nas empresas para ter uma rentabilidade realmente competitiva no mercado como um todo. Quer dizer, precisa se estudar bastante para não cair naquela questão de montar uma micro ou pequena empresa que passa-se alguns meses, algum tempo, ela acaba fechando por causa da economia do país. Perfeito. Se estruturar cada vez mais com planejamento, com ferramentas, com sistemas, né, para que você tenha condição de ser competitivo porque assim, o cenário ele é promissor, a gente percebe cada vez mais que existe mercado, mas é preciso ter um serviço diferenciado para poder realmente vender e ter esse aumento de faturamento em todos os segmentos. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado por explicar esses números para a gente. A gente espera que Uberlândia e também o Triângulo Mineiro, né, falando de Uberlândia, que continue assim, e as cidades do Triângulo Mineiro que revertam essa situação. Mas, felizmente, a notícia para Minas Gerais é muito boa. Um muito aumento obrigado. de 17% de faturamento em Minas. Coisa muito boa. Grande. Tomara que continue e melhore ainda no ano que vem. Obrigada. Aliás, no ano que vem, não, quando é que vai ter uma outra Próximo pesquisa? trimestre. A cada trimestre a gente faz esse estudo. Tá certo. Aí você vem aqui para falar que cresceu. Tá Obrigado, ótimo, então. Fabiana. Obrigada. Um abraço. Veja agora como fica o tempo para esta terça-feira. Em Minas Gerais, fica parcialmente nublado na região leste. Nas outras regiões, tempo ensolarado. Aqui em Uberlândia, o tempo fica quente pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista 17 graus e a máxima 33 graus. Confira a previsão para outras cidades de Minas. O dia amanhece ensolarado em Indianópolis, sem previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Tempo quente em Perdizes em grande parte do dia. Não deve chover. A mínima prevista é de 17 graus. Sol entre nuvens em Uberaba. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. A terça-feira em Patrocínio é de dia ensolarado pela manhã e à tarde. A temperatura varia entre 14 e 31 graus.
E depois do intervalo, nem sempre as mercadorias compradas fora do país são tão baratas como muitas pessoas pensam. A gente volta em instantes. Com o programa Ciência Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciência Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de 9 países. Acesse as chamadas no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, publicou editais para o preenchimento de vagas ociosas nos processos de reingresso, portador de diploma de curso de graduação e transferência facultativa interna e externa. Os interessados poderão fazer a inscrição pelo endereço eletrônico www.ingresso.ufo.br de 23 de agosto a 8 de setembro. As vagas disponíveis serão publicadas no mesmo site no dia 22 de agosto, a partir das 17 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$100. Celular, máquina digital, computador, nem sempre os produtos ou mercadorias comprados fora do país são tão baratos como muitos consumidores pensam. Os impostos e as taxas cobrados, principalmente agora que o dólar está em alta, pesam no preço final e no bolso de muita gente. Jaqueta, mochila, calçados. O que eles têm em comum? Todas as peças foram importadas. A maioria deles são dos Estados Unidos e alguns são até da China também. Consumista assumido de sites internacionais, Simon passa boa parte em casa observando e procurando mercadorias para comprar. Negociação que nem sempre sai como ele esperava ou planejou. No Brasil, a tributação cobrada é uma das mais elevadas do mundo, corresponde a 36% do PIB. Para correr desse tipo de cobrança, muitos consumidores recorrem a sites internacionais. Mas será que os produtos importados realmente saem mais baratos? Na última compra de Simon, um tênis que no site internacional custa $49, quando chegou para ele no Brasil, surpreendeu o consumidor com o preço final, acrescido de impostos de importação. Quando chegou aqui para mim em Uberlândia, eu tive que ir, eles me entregaram tipo um boleto, uma carta na minha residência para me efetuar o pagamento e ir até o correio retirar, no valor de mais ou menos de R$160. Então, se eu não retirasse ele com o boleto pago, ele voltaria para o vendedor e provavelmente eu teria que negociar o estorno do dinheiro novamente, que eu já havia pago. Segundo especialistas, a alíquota cobrada no Brasil ao comprar algo importado é determinada pela tributação simplificada e corresponde a 60% do valor do bem que consta na fatura, acrescido dos custos de transporte e do seguro do transporte. Especialista em comércio exterior, Érico Martins fala da lista de tarifas e impostos cobrados sobre produtos importados e formas de pagamento. O consumidor precisa ficar atento. Normalmente, os tributos cobrados são imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. O que acontece? Isso não é uma importação normal.
As importações que são feitas através de declaração simplificada, que são aquelas importações de valores menores, até $3.000, feito por correio ou através de courier, é cobrado 60% de imposto de importação. Se chegar nos Correios, você vai ser notificado que tem uma mercadoria lá aguardando a sua ida, a sua retirada. Você vai chegar nos Correios, paga os tributos que incidem sobre aquela mercadoria e aí você retira a mercadoria. No courier, a hora que o courier te entregar aquela mercadoria, você paga para a empresa de courier e ela, por sua vez, já terá pago a Receita Federal para poder te fazer a entrega. Mesmo com a cobrança relevante de impostos sobre tributos importados, Simon não desanimou de comprar produtos fora do país. Continua com o consumo. Continuo comprando ainda, até hoje. Mesmo assim? Mesmo assim. Na hora de fazer um financiamento, você sabe qual a diferença entre o SAC, que é o sistema de amortização constante, e a tabela Price? Pois é, sobre este assunto a gente conversa agora com o Tiago Ávila, que é economista. Tiago, mais uma vez, obrigado pelas ótimas dicas que você vem sempre nos dar. E dessa vez o tema é SAC ou Price, né? Muita gente não sabe o que é, então começamos por isso, o conceito de cada uma delas. Boa noite. Boa noite, Kelson. É um prazer de novo estar aqui com você. Bom, o SAC, que como o nome indica, Sistema de Amortização Constante, é aquele pelo qual o financiamento tomado, o empréstimo tomado, ele vai sendo amortizado em parcelas iguais, de modo que, de parcela de amortização, né, melhor dizendo, de modo que os juros vão sempre mudar mês a mês, porque o saldo devedor que a gente chama é diferente. Portanto, as parcelas, o desembolso efetivo do consumidor, do cliente, vai ser diferente mês a mês. E a rigor ele começa pagando mais e termina pagando menos. Isso é uma prática muito comum para financiamento habitacional no sistema financeiro habitacional. Já a tabela Price, ou também conhecido como sistema francês, o desembolso do cliente, do consumidor, ele é o mesmo. Quer dizer, a parcela que ele paga é a mesma do início ao final. O que muda são as composições entre juros e amortização mês a mês. Quer dizer que a SAC você vai pagando um valor que vai diminuindo ao longo dos anos. Sim. E a Price ela permanece o valor desde quando você contratou, fez o contrato com uma determinada instituição financeira. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual que é melhor, qual que é indicado para cada caso? O consumidor pode escolher? Como é que funciona isso? É claro que o determinante disso vai depender muito do orçamento doméstico do consumidor, enfim, da família que está tomando isso, né? Quer dizer, se você imagina que agora, nesse momento, você tem uma disponibilidade maior de orçamento e você pode pagar mais agora, de repente o SAC se justifica. Quer dizer, eu tenho mais disponibilidade agora, eu pago mais para pagar menos lá na frente. A tabela Price já é um orçamento já, de certa forma, engessado, vamos dizer assim, que não te permite pagar mais agora, um esforço maior agora, isso se mantém de maneira uniforme lá na frente. Então, depende muito da questão do orçamento doméstico dessa família, do planejamento, do grau de planejamento que ela faz do seu orçamento, né, para compor isso dentro das suas despesas que já existem. Pois é, e na hora de fechar um contrato, a pessoa tem o direito de escolher uma ou outra, ou em alguns casos não. Por exemplo, financiamento de imóvel, que geralmente é indicado SAC, né, que vai amortizando as prestações. Como é que funciona isso? No financiamento habitacional, isso, como você disse, é de certa forma imposto, vamos dizer assim, pela instituição financeira, a não ser que o financiamento se dê por outras vias, por exemplo, incorporadora, a própria construtora, imobiliárias, que algumas fazem, te permitem escolher entre 2 ou 3 sistemas de amortização. Normalmente, quando isso é feito diretamente pela instituição financeira, a modalidade já é o SAC, não te dá muita permissão de mudar, né? Financiamento de bens de consumo ou bens duráveis, carro, geladeira, etc. Também, de certa forma, você pode eventualmente negociar com a instituição financeira, embora exista uma imposição, vamos dizer assim, claro que não é formal, mas de certa forma, para que seja aquele sistema oferecido. Em qual das duas é melhor? Por exemplo, se ele tiver a opção de financiar um imóvel através de um outro meio sem ser no banco, por exemplo, ele pode preferir uma ou outra. E aí, qual das duas? No final paga tudo igual, o juro é o mesmo ou não? Tem algumas vantagens? Ele deve estudar na hora? No final, na realidade, não tem muita diferença, porque você só muda, na verdade, a composição. Quer dizer, você paga no início menos juros, no caso da SAC, por exemplo, você paga menos juros no início e mais no final. E na tabela Price é o contrário. Né? Então, o que acaba mudando muito é a composição entre uma e outra e não, no limite, o valor efetivamente pago lá na frente. A não ser que tenha algum contrato que tem uma cláusula de indexação, que a gente chama de correção por algum índice de inflação, por exemplo, aí isso pode afetar um sistema ou outro
prejudicando, enfim. Então é preciso, antes de tudo isso, o consumidor, e aí fica uma dica, entender o custo daquela operação, que a gente chama de custo efetivo total, que é tão dito. Quer dizer, não só as taxas de juros que são cobradas, mas eventuais índices que vão corrigir aquele financiamento, porque eventualmente um sistema de amortização que considere isso e outro não, acaba tornando um mais atrativo que o outro. Então, antes de optar pelo sistema de amortização, entender o custo daquela operação que está sendo tomada é fundamental. Tá certo. O ideal mesmo, gente, é você juntar dinheiro para tentar comprar qualquer coisa à vista sem precisar pagar juros. Essa é a principal dica dos economistas, né? O duro é fazer isso, né, Tiago? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço, viu, Tiago? Daqui a pouco, tudo sobre o 5º Festival Latino-Americano de Teatro Ruínas Circulares. A gente volta já. Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Rua República do Piratini, Bloco 4L, Campus Umuarama, 3218-2455. Esporte é qualidade de vida. Parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar da arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. E as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. No dia 11 de setembro de 2013, às 19 horas, no anfiteatro do Bloco 3Q do campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, o campeão brasileiro de xadrez, mestre Rafael Leitão, vai ministrar a palestra Estratégias do Xadrez do Tabuleiro para a Vida. O evento é gratuito e aberto ao público. O 5º Festival Latino-Americano de Teatro Ruínas Circulares, realizado pela UFO do dia 28 de agosto até 4 de setembro, em vários espaços teatrais de Uberlândia, conta com a participação de artistas nacionais e internacionais. E na semana passada, um grupo convidado da Argentina apresentou um tema polêmico para adolescentes, a homossexualidade. Creo que vou regalar el ropero. A cena interpretada por um adolescente é parte da peça Tem uma Boneca no Armário. Encenada por um ator da Argentina, mostra um adolescente que guarda seus segredos dentro de um armário e repassa ao público um tema polêmico ainda hoje entre os jovens, a homossexualidade. Com direção de Carlos Orquiza e escrita por Maria Inês Falcone, a peça reflete desejos e vontades em segredo junto aos jovens, mas que podem vir à tona, libertando a pessoa da cláusula de sentimentos. Parte da programação da 5ª edição do Festival Latino-Americano de Teatro Ruínas Circulares, que vai até o dia 4 de setembro em Uberlândia. O grupo da Argentina teve como anfitrião a trupe de Truões de Uberlândia e é um dos integrantes do Seminário de Pesquisa em Teatro e Mostra Competitiva de Teatro na região.
Esse festival ele vem com o intuito de interligar, de movimentar os espaços culturais na cidade, com base numa produção nacional, uberlandense, local e também latino-americana. Então estamos aí recebendo espetáculos do Equador, da Argentina, do México e artistas de vários países da América Latina. Prohibición de jugar al escravo y penitencia todo el día. Um novo software desenvolvido pela equipe do curso de Engenharia Biomédica da UFO promete revolucionar o mercado. Eles criaram um mecanismo para a cadeira de rodas que permite a locomoção de quem perdeu todos os movimentos do corpo. Manuel está internado há 8 anos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é vítima de esclerose múltipla amiotrófica, doença diagnosticada pelos médicos que compromete aos poucos os movimentos do corpo. Ele começou com as pernas, na perna esquerda, depois passou para a perna direita, então foi para a cadeira de rodas, depois foi para os braços, depois foi para a parte para alimentar, de conversação, aí já teve essa dificuldade de imobilização do pescoço também. Atualmente sobrevive com a ajuda de aparelhos de uma equipe multidisciplinar. Para se comunicar com o irmão que não anda e não fala, Lúcia desenvolveu uma linguagem especial por meio do movimento dos olhos de Manuel. A, B, C, C. A gente dividiu o alfabeto em 3 colunas e a 4ª coluna são os números. Quando ele quer falar com a gente, eu pergunto se está na primeira coluna. Se ele piscar que sim, aí eu vou soletrar cada letra que tem na primeira coluna. Se ele uma dessas letras ele piscar, é essa letra e a gente vai, e assim por diante, vai montando a palavra. Para dar voz de forma alternativa às pessoas com doenças graves que perderam inclusive a fala, um software foi desenvolvido por professores e alunos do curso de Engenharia Biomédicas da UFO. Mecanismos ligados ao paciente ao computador ajudam a escrever e a se comunicar. No protótipo atual, nós temos sensores com fios, né? Mas nós já estamos desenvolvendo sensores de tamanho reduzido e que possam ser implantados, né, subcutaneamente no interior da pele, para que a gente tenha uma fonte de sinal mais confiável e, consequentemente, facilitar o controle aí pelos usuários. O bom resultado do sistema de comunicação por software incentivou a equipe do Laboratório de Biomédicas da UFO em uma nova missão, desenvolver um projeto que possibilite a locomoção de pessoas como o Manuel, que teve os movimentos do corpo paralisados por causa de uma doença e não pode mais andar. Na tela do computador, a nova cadeira de rodas e os mecanismos tecnológicos de controle do equipamento são apresentados pelo grupo. O projeto, idealizado em parceria com a Universidade de Lorraine, na França, inova ao interagir cérebro e máquina. Nós estamos desenvolvendo, é um projeto de desenvolvimento quase que contínuo, um mecanismo para possibilitar que essas pessoas consigam controlar esses dispositivos através de comandos cerebrais. Esses comandos, hoje, nós captamos comandos cerebrais de forma indireta, captados sobre musculatura da face. A nossa proposta agora é avançar ainda mais com o projeto, de forma a captar sinais direto da estrutura cortical do cérebro, para comandar esses dispositivos, como cadeiras de rodas automáticas, cadeiras de rodas com alto nível de sofisticação. A nível nacional, nós estamos aí à frente nesse tipo de pesquisa, né? E, haja visto que nós temos buscado colaboração na Europa e Estados Unidos para que a gente possa avançar, né? Em fase final, o novo mecanismo agora passa por testes finais de locomoção, onde um simulador ensina o paciente a movimentar a cadeira em uma realidade virtual. A gente começou a desenvolver isso no ano passado, veio um professor da França para cá, e a gente teve essa ideia, falou, que tal a gente controlar esse simulador aqui agora com sinais musculares também. Então a ideia era, deixa que o pesquisador francês ele resolvia a parte do simulador, preparava o software aqui para receber comandos.
E a minha parte era trabalhar com esse equipamento aqui, que coleta sinais musculares da face, processar essas informações e traduzir isso para os comandos. E os comandos seriam ir para frente, ou parar a cadeira de rodas, ou então girá-la para a esquerda ou girá-la para a direita. Para Lúcia, irmã de Manuel, o novo software é bem-vindo e pode mudar a realidade atual. A liberdade vai aumentar, né? Porque se eu tiver o controle da cadeira de roda, ele pode ir aonde eu quiser, independente da outra pessoa, não dependendo da outra pessoa, né? Manuel confirma com os olhos a opinião da irmã sobre o novo projeto. É muito interessante e legal ver como a inteligência humana é usada para facilitar a vida de muitas pessoas. E em casos como esse de saúde, ainda mais. Então, parabéns a todos os pesquisadores da UFO que desempenham este trabalho neste projeto pioneiro e que está na frente em todo o Brasil. Pessoas como essa que a gente viu na reportagem, claro, agradece este trabalho. E parabéns à equipe da TV Universitária, aos nossos produtores, cinegrafistas, repórteres e editores que fizeram essa belíssima matéria que encerra o nosso jornal de hoje. O TV Notícias está encerrando por aqui. Volta amanhã, terça-feira, às 6h30 da noite, com muito mais informações para você. Obrigado pela audiência, boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.